Falando um pouquinho sobre a história da Primeira Guerra Mundial, que foi um grande conflito que ocorreu principalmente na Europa, lá entre 1914 a 1918, que envolveu diversas potências mundiais. As suas origens elas estão ligadas às disputas iniciais, ainda lá no século XIX, com os países europeus, que passaram a competir, assim, entre si pelas conquistas de mercados consumidores, matérias-primas, metais preciosos, tanto na Ásia quanto na África. Bom, e essa rivalidade imperialista intensificou as tensões entre as nações, levando ao fortalecimento do militarismo e também da chamada corrida armamentarista, que é caracterizado lá pelo investimento crescente e pelos exércitos cada vez mais poderosos também, como uma forma de preparação para possíveis conflitos no futuro. E esse conflito finalmente chegou ao fim devido à assinatura do Tratado de Versalhes, lá em 1919, que impôs duras punições para a Alemanha como consequência dessa guerra. O domínio também da Europa sobre o comércio mundial foi enfraquecido, digamos, abrindo espaço para a entrada dos Estados Unidos como uma principal potência capitalista. E, além disso, as crises econômicas, políticas, sociais deixadas pela guerra contribuíram também para o surgimento de outros regimes, como regimes totalitaristas, como o nazismo lá na Alemanha e o fascismo também na Itália. Sobre eventos e fatos que aconteceram antes dela começar e foram extremamente importantes para sua durabilidade e também para o seu alcance global. Nós vamos falar sobre a Europa, França, em 1871. Sobre a Belle Époque, um período de relativa paz na Europa. Um período conhecido e reconhecido pela exaltação da ciência e da razão, pela exaltação da arte, da expressão. Um período onde a vida urbana ficou extremamente agitada e pulsante naquela época. Um período de troca sociológica, de troca de ideias, de pensamentos. Um período onde diversas inovações foram feitas. Vamos ter neste tempo a invenção do telégrafo, do telefone logo em seguida. A gente vai ter a construção na França da Torre Eiffel. A gente vai ter diversas inovações tais quais o avião, o metrô. A gente vai ter também o automóvel. Tudo isso influenciou na Primeira Guerra Mundial. E inovações na comunicação, tais quais o telefone e o telégrafo, influenciaram extremamente na divulgação dessa guerra e nas suas proporções mundiais. Nós temos todo esse equipamento de comunicação sendo desenvolvido na Belle Époque, um período de paz, um período onde todos viam a ciência e a razão como algo a se admirar. Como eu falei no início, ela era exaltada. No entanto, no decorrer desse tempo, a gente vai vendo uma mudança. A gente tinha, durante a Belle Époque, filósofos, a gente tinha sociólogos, cientistas, que traziam a ideia de iluminismo, que traziam a ideia de renascimento, impulsionavam e exaltavam a razão. Conforme o tempo vai correndo, a gente vai vendo uma deslocação disso. A gente vai vendo que as pessoas estão utilizando toda aquela ciência, toda aquela troca, todo aquele humano no centro, né? A gente vai vendo aquela troca de talvez nós não sejamos tão racionais como pensávamos. Porque a gente começa a criar coisas para a destruição uns dos outros. A gente vai vendo essa confiança na ciência, essa confiança na razão humana sendo abalada no final da Belle Époque. A gente tem o início dela, como eu falei, em 1871 e o final em 1914, que é o início da Primeira Guerra Mundial. Exatamente esse ano marca, ele é emblemático e marca o final das belas épocas, o final da beleza da ciência. Então a gente acaba vendo isso e isso influencia muito na Primeira Guerra Mundial. O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele foi morto em 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, pelo nacionalista Gavrilo Princip. O Gavrilo Príncipe defendia a independência dos povos eslavos e a união com a Sérvia. A partir do assassinato do herdeiro foi aonde começou o caos, o verdadeiro caos, porque a Áustria-Hungria culpou a Sérvia e declarou guerra contra o país. A Rússia entrou para defender a Sérvia, a Alemanha apoiou a Áustria-Hungria e a França entrou do lado da Rússia. E após a Bélgica ocupar a Alemanha, a Inglaterra entrou para defender. Ou seja, um único assassinato e foi que acionou uma cadeia de alianças militares e transformou um conflito local em uma guerra mundial, literalmente. O resumo inteiro disso foi que o tiro foi dado em Sarajevo,
e a guerra explodiu pela Europa inteira. Agora eu vou falar sobre as principais consequências da Primeira Guerra. Começando por o fim dos últimos grandes impérios da Europa. Com o término do conflito, deixaram de existir o Império Alemão, o Austro-Húngaro, o Russo e o Império Turco-Otomano. O colapso desses impérios, mudou completamente o mapa europeu, deu origem a novos países, muitas vezes sem considerar as diferenças culturais e étnico-raciais, enfim. E além disso, os países que participaram da guerra, eles enfrentaram uma grave crise econômica. Houve destruição, desemprego e endividamento, e o que enfraqueceu os governos e provocou mudanças nos sistemas políticos. Esse cenário, ele gerou uma crise da democracia liberal e abriu um espaço para a ascensão de novos regimes autocráticos, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o comunismo na Rússia. Por fim, o Tratado de Versalhes ele teve um papel bem decisivo nesse processo. Quando ele considerou a Alemanha como a única responsável pela guerra, impôs duras punições ao país, o tratado ele gerou revolta, instabilidade e o desejo de vingança. E esse contexto acabou sendo a principal consequência da Primeira Guerra Mundial, o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Falar sobre a participação das mulheres no período da guerra. A gente vai falar de papéis que elas passaram a assumir quando os homens não podiam mais. Vamos ver elas atuando na saúde como enfermeiras e médicas auxiliares, pela extrema demanda, pela demanda altíssima que se tinha. A gente vai ver também as mulheres atuando na vida urbana. No comércio, a gente vê elas atuando também em correios, em transportes, assumindo esses papéis para manter a sua casa, a sua família, principalmente porque, devido às muitas altas, elas começaram a precisar desses empregos também. Um ponto, as mulheres foram extremamente importantes para a agricultura. Por conta do trabalho delas, o mercado interno se manteve, não só o mercado interno, como também a produção para o mercado externo foi mantida. Uma coisa que era uma grande preocupação e que as mulheres supriram essa necessidade. Quando os homens voltaram da guerra, eles acabaram vendo tudo isso. E, de fato, foi uma batalha, digamos, uma batalha à parte das mulheres para elas se manterem na posição que elas tinham conquistado durante o período da guerra. Ficam principais pontos da Primeira Guerra Mundial. Não poderíamos começar por outro evento senão pelo do dia 26 de junho de 1914, com o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro. Frederico Ferdinando foi assassinado por um nacionalista sérvio. Isso gerou o estopim para a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que já estava iminente. No mesmo ano, em 1914, no auge da guerra, nós temos ela ficando conhecida como Guerra de Trincheiras. Ela ficou conhecida assim pelo recorrente uso da técnica. Essa técnica gerou, além do reconhecimento da guerra por esse nome, locais conhecidos como Terra de Ninguém. Esses locais eram conhecidos assim porque as trincheiras inimigas se atacavam tão constantemente, com tanta intensidade, que não havia avanços militares, e esse local não era povoado por ninguém, ninguém estava lá. Por isso, Terra de Ninguém. Nós temos, no ano seguinte, em 1915, a Itália, que era aliada da Tríplice Aliança, encerrando essa aliança e se aliando à Tríplice Entente. Isso gerou um certo alvoroço entre as alianças e uma certa desconfiança entre os próprios aliados. Nós temos, 2 anos depois, em 6 de abril de 1917, a aliança dos Estados Unidos com a Tríplice Entente. Essa aliança ocorre em decorrência de um ataque alemão a navios americanos. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos um dos fatos mais importantes dessa guerra, o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi assinado em 1919, encerrando a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra ela foi encerrada com esse tratado, no entanto, as punições para aqueles que perderam a guerra foram severas, principalmente para a Alemanha, que saiu com seu orgulho ferido, e isso gerou certos resultados negativos alguns anos depois.